Bem, pessoal, como eu dizia, seguindo aqui o livro Plenitude, né, que é o terceiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles, que é composto por 16 títulos, nós começamos com o capítulo de hoje, que é o altruísmo. Né? E o altruísmo é um daqueles conceitos, né, que parecem simples, né? Todo mundo, se perguntado, teria uma definição para ele, mas que, no fundo, lá na intimidade da gente, esconde uma profundidade tão grande, tão luminosa, que é uma realização fantástica, né? A gente poderia até dizer que o altruísmo é a capacidade de agir em benefício do outro, sem esperar nada em troca. Um pouco daquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, daquilo que a gente se esforça em realizar, daquilo que a gente repete muitas orações. E é quando colocamos, de fato, bem-estar, não nosso, mas de alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa, um animal, a natureza, a humanidade como um todo, como a gente tenta irradiar aqui para ela como um inteiro, acima dos nossos interesses, acima do que aquilo que a gente quer egoisticamente para nós mesmos. E não é apenas fazer o bem, é sentir verdadeiramente feliz ao ver o outro feliz. É como uma mãe que alegra pelo sorriso, se alegra pelo sorriso do filho, pela alegria do seu filho. Então é imbuído desse sentimento que nós vamos começar essa leitura, né? Para que todos nós possamos nos sentir uma vela que acende uma outra vela, sem perder a sua própria chama. E assim a gente vai aumentando a luz no mundo. Altruísmo. O altruísmo, que é uma lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e compartilha aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhe as causas. É o próprio amor ensinado por Jesus, que esquece de si mesmo para concentrar-se no bem do seu próximo, olvidando todo o mal para agigantar-se nas aspirações do progresso, da ordem e da felicidade. Antítese do egoísmo, cicatriza as lesões da alma que este produz, fomentando a vigência da saúde integral. Estrela luminar, irradia paz envolvente, que alcança e vence as grandes distâncias emocionais e preconceituosas que separam os homens. Arrasta os corações que se deixam impregnar pela sua irradiação, assinalando indelevelmente os períodos das vidas com a sua presença. O desejo de posse, de gozo, de superioridade, que tipifica o egoísmo, na área libertadora do altruísmo, se converte em anelo de doação, de felicidade, de fraternidade. O próprio desejo muda de conteúdo, perdendo a face tormentosa de jogo de prazeres, para constituir-se numa aspiração de serviço. Os impulsos da carne, que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes, mais primárias,
transformam-se em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. O próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, espalhando-lhe as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a natureza dominante do homem animal. A existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque, por ser-lhes a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Engraçado, né, se a gente lê sobre o altruísmo, né, e ver ele descrevendo o altruísmo como uma necessidade muito grande de todos nós, né, de indo incorporando esse altruísmo em nós mesmos e vendo, através do que a Joana de Anjos vai falando aqui, como ela é importante no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, na mudança que o conhecimento mais profundo do altruísmo em si, do que ele representa nas nossas vidas, vai alterando a nossa forma de pensar, de agir, de ver o próximo, de compreender as lições que nos são passadas, a entender melhor o que a espiritualidade nos fala e como ele pode ir sendo desenvolvendo de uma forma natural, né, no dia a dia, a cada pensamento que a gente realiza, a cada gesto que a gente faz, a cada encontro que a gente tem com pessoas, a cada situação que a gente se envolve no dia a dia, como ele está presente quando a gente se dispõe a sermos seres melhores, a sermos seres conforme imaginamos que Deus queria que nós fôssemos. Quando damos vazão à nossa essência divina. E as descrições, os relatos que vão sendo feitos na leitura até agora, vão descrevendo o que, pelo menos eu imagino, sejam, né, os melhores seres do universo, que fazem tudo por amor dos outros. A existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque, por ser-lhe a primeira manifestação prática, portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração, e com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior um fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as suas grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa, de início, coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Como é interessante, né, e bonito ao mesmo tempo, né? Como mesmo as virtudes que a gente precisa desenvolver
ou as que a gente já conhece, precisa fortalecer, elas vão se desenvolvendo de acordo com o meio mental e físico que a gente vive, em que a gente está inserido, né? Então ele faz uma descrição inicial, né, de coisas belíssimas que estão representadas no altruísmo. E depois começa a falar do abrir a mão, que começa com a coisa material, né, de doar, de ajudar materialmente, que é o princípio, é a semente do processo. Você começa a abrir mão do que é seu para causar um bem-estar aos outros. E isso vai se desenvolvendo até atingir, vamos colocar na nossa maneira de pensar, né, o grau máximo de altruísmo, que seria o doar-se por inteiro. E aquelas ações generosas, né, que a gente começou a realizar, puramente materiais, vão tomando uma proporção totalmente diferente, vão num crescente até que a doação passa a ser puramente amorosa, puramente espiritual, podemos dizer assim. É do nosso ser como um todo, querendo que todos os seres ao nosso redor encontrem a mesma paz, a mesma alegria, a mesma harmonia, e sigam com cada vez mais convicção em direção ao local onde se sentirão realmente felizes. Somente quem se exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes. Aqueles que não têm preço, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica quanto mais divide, pois que tudo aquilo que se oferece possui-se, não obstante, qualquer valor que se retenha passa-se a dever. A felicidade, desse modo, resulta na ação de doar, dos benefícios dela decorrente. Um homem generoso irradia simpatia e gera bem-estar onde se encontra. Visceral, adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz as tenazes desse responsável pela causalidade dos sofrimentos. Jesus, na cruz, padecendo a ingratidão dos homens, ainda atendeu o ladrão que lhe rogou socorro, generosamente prometendo-lhe o reino dos céus, que já se lhe instalava na mente e no coração, a partir daquele momento. O altruísmo, no processo de expansão, apresenta-se também como uma formulação ética. Entendemos essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas, que estabelecem conceitos de conveniência estribados em preconceitos e limites, estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem comum. Assim, observamos éticas que apoiam apoiam estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam de seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer.
A ética da generosidade centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. E é muito interessante, né, que ele começa falando, né, que um componente básico, né, para o início da realização altruística é o desenvolvimento da generosidade, e depois ele entra no quesito de ética. Porque a gente sabe que as leis, né, fora as leis divinas, as leis dos homens, elas são adaptáveis ao momento em que a humanidade vive. E elas podem ser, entre aspas, certas para aquele momento, mas não exatamente, como podemos dizer, corretas num pensamento mais elevado, mais divino. E ela respeita convenções, né, dos momentos, sejam geográficas, culturais, até religiosas, que devem ser seguidas. E ele coloca essa ética, mais ou menos isso me lembra o princípio, né, do você ser o que você é, em realidade, quando ninguém está olhando, quando você não precisa cumprir nenhuma determinação externa. Você é aquilo que é, quando não tem ninguém lhe cobrando nada, lhe exigindo nada. Então, talvez essa seja a verdadeira ética que cada um tem que perseguir. Se tornar o melhor possível em qualquer situação, em qualquer evento, diante de qualquer ser. Diga aí, quem quer falar? Eu achei interessante isso aqui. Olha só como é que ela fala. Somente quem exercita, veja só a palavra, exercita, praticar, a oferta material. Olha só, exercitar, doar, porque você está vendo com os olhos, você está abrindo mão de coisas que você está observando e sentindo, tocando, sentindo o cheiro, tudo você quer imaginar. Tá ali, então aí você tem que exercitar esse desapego a esses valores materiais. Após isso, como ela fala aqui, ó, aí essa ação predispõe as dádivas transcendentes, ou seja, para a gente pegar essas dádivas da ética, como você acabou de falar, aí, de se doar por amor, se doar sem esperar nada em troca, tudo começa aqui nesse exercício de oferta material. É muito interessante isso, só isso que eu queria falar. Isso é interessante mesmo, isso aí que você está levantando, DJ, porque a gente, às vezes, quando começa a evoluir nesse processo, né, de entendimento, de altruísmo, às vezes minimiza a pura prática da generosidade material. Mas ela é a semente. Se não começar por ela, a gente não compreende o processo do dar daquilo que a gente tem. Que é começando a dar um material que a gente vai desenvolvendo a cultura interna e a compreensão de que absolutamente tudo que a gente tem, que a gente pensa ser nosso, pode ser compartilhado, pode ser doado, inclusive as coisas imateriais. E esse sentimento, essa compreensão, a gente só chega depois de compreender e a lidar com o nosso ego, com o nosso egoísmo, de que as coisas materiais que a gente tem são nossas posses. Quando a gente começa a compartilhar, entre aspas, nossas posses materiais, a gente começa a entender que tudo que a gente tem, sem exceção, pode, em algum momento, a gente entende que deve ser compartilhado. Assim, observamos éticas que apoiam. Não, isso aqui eu já li. É aqui no Allan Kardec. Allan Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade as diretrizes éticas perfeitas, oriundas da lei natural,
porque procedente de Deus, a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso, preservam a vida e dignificam a todos, promovendo o homem através do trabalho, igual ao seu irmão na origem e diferente nas conquistas intelecto-morais, sem privilégios, porém ao alcance de todos. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos que tornam a vida digna de ser fruída. Essa coisa do correto, discernir o correto do equivocado, me lembrou uma série que eu e Sani vimos há um tempo, que era uma série sobre advogados até. E teve um momento em que eles tinham que defender alguém lá na série lá, em que a discussão gerou, que foi muito interessante, sobre o que é certo e o que é justo. Muitas vezes, como a gente viu acima, né, as coisas começam com uma lei, né, adequada ao momento da humanidade, ao entendimento naquela hora. Então, pode ser o certo naquele momento, para aquela situação, para aquele local, mas é o justo perante a tudo que a gente almeja de divino. Então, acho que quando ele fala aqui discernir o correto do equivocado, é justamente a gente começar a entender que, às vezes, o certo não é necessariamente o justo. Ele é o certo naquele momento, mas não é o justo se pensarmos numa expansão muito maior de pensamento. Diga. Poxa, Silvio, veja eu também, essa frase me chamou a atenção, mas eu a vi sobre uma outra ótica, sabe? Você lembra que a gente conversou quando nós fizemos a leitura e debatemos da Patrícia, das orações inúteis? Eu vou querer tirar da loteria, tal, essas coisas assim que a gente já conversou, né? Então ele fala aqui, ó, essa ética, a ética do conhecimento e do amor, faculta olha só, discernimento, faculta discernir o correto do equivocado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente, nós aqui estamos caminhando para sermos cristãos de verdade. Então, na nossa trajetória, é muito comum a gente se equivocar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que quer pegar um empréstimo. Jair, você pode pegar um empréstimo para mim? Eu, naquela querer, sem discernimento do que é certo, do que é errado, vou querer ajudar o cara para me prejudicar financeiramente. Um exemplo está aí, entendeu? Não é um altruísmo correto, é um altruísmo equivocado. Nesse próprio nosso caminhar, como tem essa coisa da oração, se vale ou não vale. Entende? Eu acho que ele bate muito nessa tecla no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu estou falando isso, foi isso que me veio na cabeça. Porque no nosso caminhar, nós caímos muitas vezes nesse equivocado que não vai levar a nada, só vai nos prejudicar, né? E não vai ter o exercer do altruísmo verdadeiro, é só isso. Bom, gente. Bom, Essa questão da ética. Ah, tá na hora? Desculpa. Não, diga, pode dizer, fica à vontade. Não. Esse negócio da ética, a gente discute muito isso e eu li uma coisa bem interessante, que é a ética, na verdade, né, é uma questão muito do estudo, né, das questões da moralidade. E aí, mais ou menos, que a moralidade seria isso, né? Cada coisa em cada época, o que é certo, o que é justo e tal, né? E aí, uma vez eu li uma coisa que era assim, a ética é a casa e a moral são os móveis, né?
E eles vão mudando de posição. Um dia você acha que a casa tem que ser assim, outro dia a casa tem que ser assado, e vai mudando. E que essa moralidade, ela vai, né, modificando no decorrer da nossa evolução, né? E a gente começa a questionar o que é, né? Qual o caminho melhor, né, a ser tomado. Mas é muito difícil, né? Porque antigamente a gente tinha algumas coisas, vamos dizer assim, as caixinhas eram menos caixinhas, né, que você jogava, e hoje a gente está mais, vamos dizer assim, verificando que a bondade, ela é muito... Eu falo assim, a bondade e as coisas boas, elas são muitas e variáveis. E, vamos dizer assim, vamos colocar em maldade ou qualquer coisa ruim, eles são coisas bem mais limitadas. E, às vezes, você realmente, até que o Jay está falando, né, de pegar um empréstimo em prol de outra pessoa e estar se prejudicando e tudo, não deixa de ser uma coisa boa, uma bondade, uma atitude boa. Então, assim, tudo isso é tão interessante, né? Porque é o autoconhecimento que ele estava falando ali atrás. Se conhecer e ver exatamente aonde é, né, que você está dentro disso, do agir correto, do sentir correto, né? Essa busca disso tudo dentro do que a gente está aprendendo, porque se a gente parar para pensar que está tudo certo, até as guerras estão certas, né? Num determinado momento, e que deve gerar alguma coisa boa lá na frente. Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo acho fascinante. Não, mas de fato é, Viva, porque esse é apenas um conceito do certo, do justo, do correto, que a gente está mais ou menos se discutindo aqui em função do altruísmo. Mas se a gente parar para ver, tem tantos conceitos que são antagônicos que a gente vai lidando com eles ao longo da nossa vida, que quanto mais a gente vai entendendo o processo, mais a gente vai questionando. Então, essa coisa do que é certo, do que é o correto, do que é o justo, eu acredito que daqui para frente, cada um de nós vai cada vez mais questionar aonde isso nos leva, qual é realmente o certo, qual realmente é o justo, qual realmente é o correto. Porque é o que você falou, o exemplo é perfeito da analogia que você fez da casa dos móveis. Aquilo está muito bem harmônico e perfeito naquele momento, mas basta você achar que pode ficar melhor de outro jeito e tudo muda. E acho que é aí que essa instigação, né, que a gente vai sofrendo com esse e outros conceitos, que vai empurrando um pouco a gente para frente também. Mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui o texto. Ô, Silvio, enquanto você arruma, só para fechar isso aqui, Diga. eu ainda fui além nessa analogia da casa. Eu fiquei pensando assim, a gente pode mudar tudo de lugar e tal, mas existem os limites, né? Que é o espaço físico. Se a gente invade, quer modificar demais, a gente vai atrapalhar o vizinho, sabe? A questão da ética, eu penso muito nisso. A gente tem que cuidar, modificar e fazer acontecer dentro do nosso limite. Porque senão a gente está, né, afetando o outro.